Quero saudar a amada igreja, os irmãos e as irmãs, com a graça e a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, na breve meditação desta noite. Hoje é um culto festivo, temos muitas atividades, mas é importante também ouvirmos a palavra do Senhor. Parte do texto acabou de ser lido pela presbítera Lilian, Lucas, capítulo de número 2, só que nós vamos ler dos versículos 1 até o de número 20. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, versículos de 1 a 20. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era o governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu que completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado, palavras do Senhor. Amém. Amados, na breve meditação dessa noite, o título ou o tema da mensagem é Jesus, a expressão definitiva do amor de Deus por nós. Sim, Deus ama a mim e a você, e em Jesus foi, Jesus o Cristo, a expressão definitiva do seu amor por nós. O nascimento de Jesus, meu irmão e minha irmã, sem dúvida nenhuma, é um dos eventos mais impactantes, se não o mais impactante da história. Afinal de contas, mais de 2000 anos se passaram e nós aqui celebrando o nascimento e a vida que nos foi dada por Cristo Jesus. Mais do que um relato simples, meu irmão e minha irmã, é a revelação do amor e da soberania de Deus para as nossas vidas. No texto que lemos e estamos meditando de Lucas 2, de 1 a 20, ele não apenas vai narrar os detalhes desse nascimento, mas nos coloca diante de um Deus que opera, meu irmão e minha irmã, de maneira surpreendente. Ele escolheu a simplicidade de uma manjedoura, a humildade de pastores e o cenário de uma pequena vila chamada Belém para introduzir o seu plano redentor nas nossas vidas. Naquela época, se esperava um Messias poderoso, um líder militar e político que libertasse Israel do domínio romano. Mas Deus escolheu revelar o seu plano de salvação de uma forma que contradizia todas estas expectativas humanas. Ele começou então sua obra redentora em meio à simplicidade e à humildade, mostrando que a sua glória
não depende de grandezas terrenas. Iremos meditar então em 3 pontos importantes nessa noite, que são 3 verdades transformadoras do Evangelho para a minha e para a tua vida. O primeiro, o controle soberano de Deus na história. O segundo, a alegria de uma boa nova que é para todos. Sim, o Evangelho é para mim e para você, mas para todos aqueles que crerem e crerão e que ainda vão ser alcançados por mim e por você, através do Espírito Santo de Deus. E a resposta de adoração e testemunho que esse nascimento exige de nós, como nós vamos ver nas atitudes dos pastores. Assim como os pastores foram movidos a buscar Jesus, eu e você somos chamados hoje a entender a profundidade desta mensagem e a permitir que ela transforme as nossas vidas. Primeiro ponto, então, que eu quero dividir com os irmãos é o controle soberano de Deus na história, e está no texto que lemos dos versículos 1 ao versículo 7. Primeiro ponto, então, que eu quero dividir com os irmãos nessa perícope é a soberania divina. Deus, meu irmão e minha irmã, usou este evento comum, um decreto de César, o censo, e se nós olharmos nos evangelhos sinóticos, Lucas, Marcos e Mateus, apenas no evangelho de Lucas é que vai iniciar dizendo o porquê desse traslado de José e Maria para Belém, devido a esse censo. Mas Deus, então, como é soberano em todas as coisas e governa todas as coisas, usou esse decreto para que a sua promessa de que o Messias nasceria em Belém, coisa que nós podemos ler também em Miqueias 5:2, acontecesse. Essa ação, então, destaca Deus que governa soberanamente a história. Desde os grandes impérios, meu irmão e minha irmã, até os detalhes mais sutis da minha e da tua vida. A mesma verdade é enfatizada em Provérbios 21:1, que diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. Ainda nesta primeira etapa, vemos também a humildade de Cristo. Jesus, o Rei dos Reis, não nasce em um palácio, mas em uma manjedoura. Esta humildade reflete o caráter de Deus, que escolheu se manifestar e manifestar o seu amor e poder por meio da fraqueza aparente. Como podemos observar também em 2 Coríntios 2, 8 e 9, onde o apóstolo Paulo também explora essa ideia do poder que se aperfeiçoa na fraqueza, em Filipenses 2, 5 e 8, onde descreve a encarnação de Cristo como o maior exemplo da humildade. Sim, este é o meu e o teu Deus que confunde os sábios, os intelectuais com as coisas mais simples para expressar o seu amor, a sua verdade e todo o seu poder. A encarnação de Cristo, então, é uma demonstração de que Deus age de maneiras inesperadas, valorizando aquilo que o mundo despreza, como uma manjedoura, uma pequena vila ou lugares simples. Em Isaías 55, 8 e 9, Deus vai afirmar: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. A manjedoura, então, é o símbolo de que a glória de Deus pode ser encontrada nos lugares mais improváveis. Assim como ele habitou no tabernáculo no deserto, em Êxodo 40, 34 e 35, ele também habitou uma manjedoura em seu nascimento, como um lugar totalmente improvável. Aplicando esta primeira parte, então, meu irmão e minha irmã, nos momentos de dificuldade e incerteza das nossas vidas, podemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando nós não conseguimos enxergar o propósito imediato dos seus planos. Assim como Deus guiou a história para o nascimento de Cristo, Ele continua guiando a minha e a tua vida e guiando o fluxo da nossa história. Mas nesse texto também, nós vemos a anunciação aos pastores, ou seja, as boas novas de grande alegria, que tomam parte dos versículos 8 a 14 do texto que lemos. E aqui eu gostaria de destacar alguns pontos importantes. O primeiro, a universalidade do Evangelho.
Naquela época, meu irmão e minha irmã, os pastores eram socialmente desprezados, à parte, à margem. Como vimos, eles não habitavam os palácios, não eram doutos, pelo contrário, estavam cuidando dos seus rebanhos à margem. Mas foi para eles que Deus, ou melhor, os anjos apareceram e revelaram esta boa nova do nascimento de Cristo Jesus. Isto demonstra, meu irmão e minha irmã, que a graça de Deus alcança a todos nós. Independente da nossa posição social, status, o que temos ou não temos, ou deixamos de ter. Essa verdade ela é reforçada da universalidade do Evangelho em 1 Coríntios 1, 27 a 29, que diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Porque toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é e deve ser para o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas a glória de Deus e a paz na terra, como esta perícope também vai nos informar, que quer dizer que o cântico dos anjos anuncia, meu irmão e minha irmã, que o nascimento de Cristo é uma expressão da glória de Deus e da reconciliação entre Deus e a humanidade. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós pudemos relembrar de que, por mais que eu e você possamos nos achar bons, não há nada que possa fazer com que eu e você busquemos a Deus. Primeiro Ele se revela a nós. Primeiro Cristo e Deus se revela a nós e seu Santo Espírito. Nos faz, porque como diz o texto, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, é ele quem nos move, tanto o querer quanto o efetuar, para que a partir daí possamos ter essa conexão com Deus. Então, esse cântico dos anjos anuncia essa reconciliação de Deus e a humanidade. Efésios 2, 14 a 16 vai explicar que Cristo é a nossa paz, quebrando as barreiras de separação e reconciliando-nos com Deus e uns para com os outros. Aqui é importante destacarmos a questão da paz, meu irmão e minha irmã, porque ela tem 3 níveis, e é muito importante para que nós possamos viver na presença de Deus. Primeiro, a paz com o próprio Deus. A Bíblia é repleta de situações e condições onde homens e mulheres que se rebelaram contra Deus ou de alguma forma estavam desgostosos, ao não fazer aquilo que Deus determinava, teve o seu fim muito sofrido, ou mesmo depois do perdão concedido, teve as suas consequências. Para mim e para você que desejamos estar na presença de Deus constantemente, é importantíssimo termos paz com o nosso Deus. Mas também é importante que eu e você tenhamos paz conosco mesmo. Porque muitas vezes, quando estamos dominados pelo pecado, pedimos perdão e Deus nos perdoa, muitas vezes nós também não nos perdoamos, fazendo com que a gente ainda fique ali remoendo situações que, ao invés de nos aproximar de Deus, acaba nos afastando ainda mais de Deus. E uma vez que eu e você temos paz com Deus e paz conosco mesmo, fica menos difícil ou mais fácil termos paz com aqueles que estão à nossa volta. Quer seja na igreja, no trabalho, na faculdade, na família, ou onde Deus nos colocar. Precisamos ter paz. E a ideia de paz na terra, ela vai se conectar, meu irmão e minha irmã, com Isaías 9:6, que descreve o Messias como príncipe da paz. Essa paz não é meramente política, mas sobretudo espiritual, trazendo harmonia entre nós e Deus. E então a inclusão dos pastores nessa perícope também aponta para o ministério de Jesus, que frequentemente se associava aos marginalizados, como visto em Lucas 5, 30 a 32, onde ele afirma que veio chamar os pecadores ao arrependimento. Faz parte, sempre fez, e deve fazer parte do meu e do teu, da minha e da tua vida com Deus, quando pregamos àqueles que estão lá fora, ou levamos Deus ao conhecimento dessas pessoas, que nós devemos sim buscar os pecadores ao arrependimento. Jesus caminhou entre prostitutas, publicanos, cobradores de impostos, pessoas que estavam à margem da sociedade para aquela cultura da época.
Assim eu e você devemos ir aonde Deus nos orienta para que possamos resgatar aqueles a quem Deus deseja. Aplicando então este ponto, meu irmão e minha irmã, assim como os pastores são chamados a receber com alegria a mensagem do Evangelho e a compartilhar com os outros, devemos nós também reconhecer que a paz verdadeira só pode ser encontrada em Cristo, que nos reconcilia com Deus. O feito de Cristo ao nascer, lá na frente, quando verte o seu sangue na cruz por mim e por você, é para que nós possamos nos alegrar, e o presente da salvação que Deus nos dá, é para que nós, como a luz, coloquemos no lugar mais alto para iluminar a todos, e não escondendo. Assim como eu e você, meu irmão e minha irmã, quando ganhamos um presente, nós não sentimos satisfação em mostrar para aqueles que estão à nossa volta o presente que ganhamos, ou o quão alegre ficamos com este presente. Da mesma forma foram os pastores quando receberam a notícia de que Cristo havia nascido. Assim, eu e você, quando recebemos Cristo em nosso coração e passamos a viver sob as condições de Cristo e não mais pelo nosso pensar e pelos desejos do nosso coração. E quando nós entendemos a soberania de Deus na história, quando nós entendemos a maravilha que é receber essa boa nova com grande alegria, nós então, como resposta, e a mesma que os pastores deram, que foi o quê? Testemunho e adoração, como se encontra na parte final do texto que lemos, versículos 15 a 20. Aqui nós podemos ver, meu irmão e minha irmã, na demonstração de adoração, louvor e alegria dos pastores, a urgência do Evangelho. Os pastores imediatamente deixaram tudo para buscar Jesus após ouvir a mensagem dos anjos. Isso reflete a prioridade que Cristo e a mensagem de Cristo deve ter na minha e na tua vida. Mateus 6,33 vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O testemunho fiel, então, dos pastores, depois de encontrarem Jesus, foi o que? Compartilhar essa boa nova com os outros. O testemunho apontou para a grande comissão de Mateus 28, 19 e 20, ou seja, enquanto os pastores se deslocavam do lugar onde estavam até entrar na presença de Cristo Jesus, junto com Maria e José, e adorar e louvar o seu nome, eles foram arrebanhando aquelas pessoas que eles encontravam pelo caminho. Como na grande comissão, como eu falei agora, Mateus 28, 19 e 20, que diz que nós devemos ir pregar o Evangelho a toda criatura, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os pastores nos mostram a adoração e a importância da adoração genuína, meu irmão e minha irmã, pois ao glorificarem e louvarem a Deus, os pastores nos mostram que a adoração é resposta natural à revelação de Cristo. Como nós acabamos de dizer, se nós não temos condições suficientes de buscar a Deus, mas uma vez que Ele nos alcança, Ele nos move para que tudo o que eu e você fizermos a partir disso, seja adoração genuína a Ele. Resposta natural dessa revelação. Isso ecoa, por exemplo, meu irmão e minha irmã, em Romanos 12, 1, que vai nos chamar a oferecer as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A urgência e o testemunho dos pastores, então, refletem a atitude de Maria Madalena após a ressurreição de Jesus, em João 20, 18. Assim como Maria, os pastores não guardaram para si, mas a compartilharam com alegria. Se nós lembrarmos, a questão aqui que eu estou trazendo de Maria Madalena é na ressurreição de Cristo, quando ela vai cuidar do corpo e vê ali que a pedra não existe mais, está removida, na verdade, e o corpo ali não mais existe, ela não guarda essa verdade ou essa alegria para ela, mas corre para compartilhar com os demais discípulos. Da mesma forma, os pastores, eles poderiam ter pensado, legal, mas quem é esse Jesus? Por que eu devo sair daqui e ir adorar lá?
Mas o impacto da mensagem foi tão significativo que moveu o coração deles. E conforme eles foram caminhando, eles foram arrebanhando outras pessoas no caminho. A adoração dos pastores, então, meu irmão e minha irmã, também se conecta a Apocalipse 5, 12 a 13, onde toda a criação glorifica o Cordeiro de Deus. Somos chamados, meu irmão e minha irmã, a responder o Evangelho com urgência, testemunho e adoração. Assim como os pastores, devemos proclamar as boas novas de Cristo, a viver de maneira que glorifique a Deus em todas as áreas das nossas vidas. Concluindo a breve reflexão desta noite, então, o relato que lemos, de Lucas 2, versículos 1 a 20, nos convida a contemplar a profundidade do amor de Deus revelado no nascimento de Cristo. Veja, e eu gostaria de refletir com você, meu irmão e minha irmã. Este relato que estamos falando nos convida a contemplar a profundidade do amor de Deus revelado no nascimento de Cristo por mim e por você. Ele nos lembra que Deus está no controle da história, que sua graça alcança a todos e que a nossa resposta deve ser de adoração e testemunho. Que possamos, finalizando, confiar na soberania de Deus, e especialmente em tempos de incerteza. Que possamos viver com a urgência de compartilhar o Evangelho, assim como os pastores compartilharam o Evangelho até chegarem a adorar e louvar o Cordeiro de Deus. E adorarmos a Cristo com alegria genuína, refletindo a paz que Ele trouxe ao mundo. Que Deus, nesta noite, possa nos abençoar. Que o Santo Espírito de Deus possa tocar o meu e o teu coração. Para que o nascimento de Cristo, o que será falado, cantado e ministrado através da cantata também, não seja apenas o hoje na minha e na tua vida, mas seja uma constante até que Cristo retorne. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.